O importante é a gente pensar que nós fomos educados com base nas regras da sociedade onde a gente cresceu, onde a gente viveu, não é verdade? E aí, essas regras, essa sociedade, esse meio, ele, de uma forma ou de outra, ele nos moldou, ele nos forjou. Infelizmente, a sociedade, por tantas regras que nós temos para viver, ela nos impede de sentirmos, de colocarmos as nossas vulnerabilidades, de nos compartilharmos as nossas vulnerabilidades. São sentimentos que a gente necessita para estar naquele grupo, para fazer parte daquela sociedade, sentimentos de pertencimento, sentimentos de aprovação de determinado grupo, de determinada tribo. Então a gente fica sempre numa necessidade de ser aceito pelos amigos, né? de ser solicitado pelos amigos, de ser convidado a participar de certos grupos, de certas tribos, né? E quando a gente conhece ou a gente tem um sentimento de que não somos tão bons assim, a gente começa a usar máscaras, né? A gente veste máscaras, a gente começa a falsear o nosso eu. Para quê? Para que a gente seja aceito, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós alguém ideal, legal, bacana, né? E por medo mesmo, né, de não agradar, medo de não pertencer, medo de não merecer estar nesse grupo, né? E aí a gente fica com aquela ideia de que nós temos que ser perfeitos para estar naquele grupo, para participar dessa sociedade, e não é bem assim, né? Nós sabemos aí que não somos perfeitos, né? Precisamos caminhar muito aí nessa jornada. Então, assim, a gente acaba ficando com vergonha porque nós somos cobrados demais. A sociedade cobra de nós uma perfeição, né? E essa vergonha, ela nos impede de ser autênticos, né? De atingir a potência que há dentro de nós, dentro dessa ideia de não nos acharmos suficientes, né? Bons o suficientes. Mas, na verdade, cada um tem uma potência dentro de si. E essa potência, ela tem que ser reconhecida por nós como, né, é o que faz de nós ser humano. É o que faz de nós bons em algumas coisas e não tão bons em outra. Porque nós não somos perfeitos, né? E não desejamos ser perfeitos, não deveríamos ter esse sentimento de ser perfeitos em tudo, porque isso nos tornaria máquina, né? Nos afasta desse humano, né? E a vergonha, ela se apresenta exatamente assim, né? Como esse medo de se desconectar desse grupo que a gente quer participar muito, de não ser bom o suficiente, e aí a gente vai deixando, né, de fazer coisas, vai nos paralisando, é um medo que nos paralisa, né? E aí ser rejeitado nos paralisa porque a gente tem medo de ser rejeitado, e ser rejeitado é um sentimento, um dos piores sentimentos que o ser humano pode experimentar. Eu não estou assistindo muito o BBB, estou vendo algumas coisas, alguns episódios, e a leitura que eu faço, muito embora seja um reality, que tem ali muitas coisas, né, muitos atravessamentos que são insignificantes para nós, né, mas tem uma questão ali que é importante a gente olhar para isso, né. Como as pessoas que vão para esse lugar, né, de participar de um reality, como elas acabam usando máscaras, falseando o seu eu, para não serem cancelados, para não serem eliminados, para não ir para os paredões, né? Então, quantos paredões da vida a gente vem, né, fugindo, né? Então, quantas máscaras a gente usa para fugir dos paredões da vida, para não ser eliminados, cancelados, rejeitados, né? Então, e aí assim, para evitar esse sentimento, a gente deixa de ser autêntico. E aí porque ser autêntico pode nos trazer uma sensação de que não somos bons, e isso traz um sentimento de fracasso, né? De que nós somos uma fraude, na verdade. Porque você percebe que você não está sendo você mesmo.
E a gente tenta ser quem nós somos, mas o medo de sermos autênticos nos faz recuar, nos faz falsear, né? Agir como fora dessa autenticidade que é tão importante que nós sejamos, né? Então fica como se fosse um círculo vicioso, né? Somos vulneráveis, temos vergonha de fracassar, né, nas nossas relações, temos vergonha de nos apresentar como nós somos nas nossas relações, né? E aqui eu pontuo mais uma vez, são relações que passam por todos os nossos perfis, né? Relações interpessoais, como filha, como mãe, como nora, como trabalhadora, como psicóloga, como amiga, né? Então, assim, a gente vai criando modos de ser que não são nossos, para que a gente não seja cancelado, né? Para que a gente não sinta esse sentimento de rejeição, que é muito ruim, que nos faz ficar indiferente às pessoas, né? Indiferença é um sentimento terrível, assim. Quando você quer atingir uma pessoa em cheio, você dá indiferença para ela, que isso é, assim, extremamente devastador para o ser humano, né? É para os animais, né? Imagina quando você chega em casa e você tem um cãozinho, um gatinho que está te esperando e você é indiferente a ele. Quanto sofrimento ele não tem ali, né? Então nós que somos seres humanos, que conseguimos fazer, que temos razão, né? Que é o que nos diferencia dos animais, quando a gente consegue então racionalizar isso e perceber que o outro está sendo indiferente conosco, o quanto isso nos causa, né? O quanto sofrimento isso nos causa. E do mesmo modo, falsear quem nós somos também, a gente paga um preço alto por isso. Porque na verdade a gente se conhece, a gente sabe que nós não estamos sendo quem nós somos, né? E a gente não consegue ser quem nós somos por esse sentimento de escassez, como eu falei, de não sentir que sou boa mãe, não sou uma boa amiga, eu não tenho uma boa casa, eu não consegui viajar como meu amigo, como minha amiga conseguiu, né? Tá todo mundo se divertindo e eu não estou. Por exemplo, quando a gente fica muito ligado na hipocrisia das redes sociais, né? Na falsidade das redes sociais, e que todo mundo sabe como elas são, né? Então, assim, a gente fica muito ligado na vida do outro, então a gente se compara muito, né? Porque o outro né? O outro tem uma casa legal, o outro conseguiu viajar, né? O outro tem amigos legais, eu não consegui, eu não, né? Então essa eterna comparação com o outro nos traz esse sentimento de fracasso. E isso nos faz ficar muito presos assim nesse nosso ego, né? No próprio ego mesmo. E é esse círculo vicioso que eu falei da comparação. Então você se compara, você fica envergonhado, isso te desmotiva a buscar o que você quer. Aí você se compara de novo com o outro, você volta para esse círculo da vergonha, depois isso te desmotiva, ou seja, são comparações, a gente precisa colocar aqui, são comparações que são muitas vezes medidas, né, por réguas inatingíveis, porque a gente quer ser aquela psicóloga, doutora, que fez todos os cursos, que fez todas as especializações, né? Quer ter aquele corpo atlético que aquela celebridade apresenta, que está ali, né? Se apresentando, que é desejável, que está estampado nas capas de revista. Esse corpo que eu jamais terei, né? Vou ter que nascer de novo para ter esse corpo. A piscina do vizinho, né? A água, né, da piscina é mais azul, a piscina do vizinho é maior que a minha. Então é uma eterna comparação que nos coloca num lugar de muito sofrimento, de um sentimento de fracasso mesmo. E a comparação, ela vem de todos os lados, como eu falei, né? Ela vem da família, ela vem do trabalho, ela vem no amor, né? Quando a gente está numa relação, né? O nosso relacionamento, às vezes as pessoas se comparam a gente com um ex, com uma ex, comparam a gente com alguém desejável, com aquela pessoa que ela idealizou para a sua relação amorosa. Então há um descompasso, e eu atendo muitos casais, né? Os casais estão exatamente nesse descompasso entre o que eles são de verdade e o que o outro espera que ele seja. Então olha aqui o descompasso.
Esse descompasso, ele é um conflito, ele aparece como um impasse nas relações amorosas, porque jamais eu vou conseguir atender às expectativas desse meu parceiro amoroso, eu jamais serei como ele deseja que eu seja, né? Mas eu fico ali, né, o tempo todo correndo atrás do rabo, né, tentando ser alguém que eu não sou. E isso é muito inviabilizador, isso coloca assim, atravessamentos terríveis para nossas relações, né? E fica como uma névoa mesmo nos nossos olhos, mexe com os nossos pensamentos, traz sentimentos muito ruins a respeito de nós mesmos, né? Nos faz ter comportamentos autodestrutivos conosco e nos faz ter comportamentos destrutivos com o outro também. Porque quando eu acho que o outro é melhor do que eu começo a criticar, vem sentimentos de inveja, eu começo a criar intrigas sobre o outro. Então, olha o quanto destrutivo eu posso ser quando eu estou nesse lugar, né, de comparação, né, de medo, de achar que eu não sou boa, que o outro é bom, o outro está se aparecendo melhor do que eu. Ou seja, nós somos seres eternamente desejantes, né, de amor, de aceitação, de interação, de pertencimento, né? Ou seja, nós nascemos e morremos seres vulneráveis e somos seres vulneráveis, seremos vulneráveis sempre, né? O que nos impede é que, como eu falei lá no início, as regras da sociedade, elas nos impedem de demonstrar a nossa vulnerabilidade. Nós não aprendemos a falar sobre as nossas fraquezas, os nossos medos, nós não conseguimos compartilhar com o outro os nossos receios, né? O que a gente aprendeu é a ser forte, a encarar as coisas, a dar conta de tudo, a ter controle sobre tudo. E quando a gente está perdendo o controle, quando a gente não se vê forte o suficiente, a gente se acha então um fracasso, né? E ser forte é essa ideia, né? Que quem está se dando bem nas redes sociais, quem tem uma vida boa, quem tem uma família de margarina, né, é aquele que é bem sucedido, que está tudo bem com ele, né? Ela está no amor, o relacionamento dela é muito bacana, o meu é um fracasso. Então, expor o que eu sinto, expor as minhas fraquezas não é uma possibilidade, não é uma opção. Nós não fomos treinados, educados para falar sobre as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades. E aí a gente fica tentando ser esse super-homem, essa super-mulher que bate no peito e carrega tudo, né? E acha que tem controle sobre tudo, e isso tem um preço alto na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental, né? Isso, ao contrário, isso não nos conecta com o outro. Falar dos nossos medos, assumir os riscos de uma relação, né, de um relacionamento, é sinal de coragem. Quando você parte para assumir e compreender que nós não temos garantia de nada, principalmente nas relações amorosas, nos relacionamentos amorosos, a gente não se há garantia, não se tem garantia de nada, e tudo bem, a gente vai como nós somos, como nós aprendemos a ser, né? Reconhecendo as nossas falhas, pretendendo ser diferente, buscando ser melhor, mas reconhecendo a nossa imperfeição e bancar isso, né, para o outro, expressar isso para o outro. Isso é ter coragem. Isso a gente precisa aprender, isso é um hábito que a gente precisa desenvolver durante a nossa existência, né? Passar por experiências onde a gente se autorize a passar por isso, a falar sobre o que nos atinge, o que nos incomoda, né? Então, tentar fazer diferente, mostrar que nós somos, mesmo sendo falhos, né? Mesmo com todos os nossos erros, expor, ser mais autêntico. A gente sempre quer que o outro seja leal a nós, a gente quer cumplicidade nas nossas relações, de qualquer natureza. Mas se nós não formos autênticos, se nós não mostrarmos quem nós somos,
nós não seremos leais, nós estaremos sendo desleais com o outro. Então, aquilo que a gente espera da pessoa, a gente não consegue dar. E a conexão com o outro, ela se dá exatamente nessa autenticidade. Quando nós aceitamos que nós não somos bons, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Quando a gente sabe que para ser feliz, para sermos felizes, a gente não precisa ser perfeitos, mas a gente precisa reconhecer aonde a gente está falhando para a gente tentar melhorar. Nomear os nossos medos, reconhecer os nossos receios, as nossas vulnerabilidades, por onde passam as nossas vulnerabilidades, reconhecer, prestar atenção, perceber como o que me aflige, o que me deixa, o que me faz dar um passo para trás na minha relação, reconhecer isso em mim, né? Isso é muito importante. Então isso é uma barreira que a gente precisa vencer, é uma quebra de paradigma com tudo aquilo que nos foi ensinado, né? Com tudo aquilo que a gente aprendeu a ser, né? A ser essa pessoa forte, que dá conta de tudo, que consegue tudo, que enfrenta tudo, que não tem medo, que tem sempre coragem. E não, nós não somos assim, né? A gente precisa aprender a elaborar, né? Ter vontade de aprender a ser melhor, de elaborar as nossas fragilidades para poder encarar os nossos medos, nomear os nossos medos. Porque quando a gente consegue nomear, fica mais simples. A gente consegue crescer, a gente consegue desenvolver, a gente consegue, é o meu despertador, a gente consegue crescer, a gente consegue se desenvolver, né? A gente parte aqui de baixo, né? A gente não está com a nossa régua, né, medindo lá por cima, por um ser que a gente não é, por parecer alguém que nós não somos. E aí, quando eu falo isso, eu falo nessa postura, né, do relacionamento, tanto interpessoal quanto amoroso, né? Isso como eu já pontuei aqui, isso é uma dinâmica que a gente leva para todas as nossas relações, independente da natureza das nossas relações. E é demonstrar que nós não sabemos tudo e que a gente tem interesse em aprender e que a gente quer ser melhor, a gente se interessa, né, numa construção, a gente nos perceber que estamos numa eterna construção. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Experimentar a autenticidade é isso, né? Perceber as emoções que nos atravessam. Quais são os sentimentos que eu tenho com relação a isso, com relação àquilo. Isso me conecta com o meu eu verdadeiro, me conecta com o outro. Que o outro começa a perceber em mim que eu também sou ser humano. Olha só, né? Ela fala para mim, ela conta, ele conta, né? Então eu espero que meu marido, que meu namorado, que meu parceiro, que a minha colega, que a minha filha conte para mim, divida, compartilhe comigo os seus receios da vida, né? No que ela é vulnerável, para que eu me conecte com ela, para que a gente possa aí compartilhar, né, das nossas experiências, para que a gente possa crescer juntos, né, nesse relacionamento. E isso é muito, no campo das relações, isso é fundamental. A gente precisa se arriscar mais, sair dessa zona de conforto, achar que eu não preciso correr riscos, que eu não quero correr riscos, né? Aprender coisas novas, se lançar como alguém que está no mundo para aprender coisas novas e numa eterna construção. E isso é ter coragem. A coragem de verdade, e a Brené Brown fala muito isso aqui nesse livro dela, né, Coragem de Ser Imperfeito, a coragem está justamente nesse aspecto, de assumir as suas imperfeições, de se arriscar, de não temer as críticas. Descer, ela fala muito bem isso assim, quando a gente desce da arquibancada e vai para a arena, porque é no campo que as coisas acontecem. É ali que você vai elaborar novas jogadas para a sua vida. Não é ficando na arquibancada e assistindo tudo com uma máscara de perfeitinha. É na arena, é no campo, é jogando, é se arriscando, é lutando que a gente consegue
perceber quem nós somos, perceber os sentimentos que nos atravessam e ser melhor. Ter clareza, né, como eu falei, né, nomear as nossas vergonhas, as nossas imperfeições, saber mais sobre nós. Isso é autoconhecimento, isso é autopercepção, né? Isso nos faz ser mais assertivos nos nossos relacionamentos. E é, como eu falei, uma mudança, uma quebra de paradigma muito grande. E aí quando você fica nesse lugar, você fica mais aberto, você se conecta com o outro, né? Porque você consegue se expressar melhor, né? E aí você consegue ir soltando o controle das coisas, né? Não ficar nesse controle, achar que você precisa ter controle sobre tudo, porque você não precisa ter controle sobre tudo. Isso é muita energia que a gente joga fora, desperdiça quando a gente quer controlar tudo e controlar todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Por achar que somos perfeitos e que damos conta de tudo, né? Aceitar, parar de se esconder, né? Ser melhor para a vida, nas suas relações, de forma mais autêntica. Isso não quer dizer que eu não preciso mudar em nada, né? Muito pelo contrário. Não é para sair de um extremo e ir para o outro, né? Não é trocar o medo e a coragem de ser imperfeito pela soberba e pela intransigência. Isso é polarização. E a polarização não nos leva a lugar nenhum, né? Isso não acrescenta em nós em nada. Agora aqui eu queria trazer um relato de um caso de uma paciente que eu atendi já faz um tempo. E eu vou ler para vocês, né? Para vocês que estão aqui no Instagram, para vocês que estão acompanhando aqui no YouTube, né? Estão aí vendo, compartilhando a tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá tudo bem? Tá, isso mesmo. Então, olha só o que vem para nós, né? Nos nossos atendimentos, né? Olha a fala, então, de uma determinada pessoa. Na tentativa de ser perfeita e infalível, de dar conta de tudo sozinha, eu fui me afundando em modos de ser e agir totalmente desconectados do meu eu verdadeiro. Passei a usar máscaras para disfarçar quando eu estava triste. Eu ria quando eu tinha muita vontade de chorar. Eu ria quando eu tinha vontade, quando eu estava com raiva. Eu me calava quando eu tinha muita vontade de gritar. E o que acontece quando a gente tem vontade de chorar e não consegue? Não dá um nó aqui na garganta? Né? É um problema, passa a ser uma elaboração da sua mente, o medo, a vergonha, o medo de ser imperfeito, de mostrar sua vulnerabilidade, o medo de chorar em público, te dá um nó na garganta, que é físico. Então a gente acaba sofrendo, sentindo no corpo as dores, né? Então olha só, somos sujeitos integrais. O corpo mexe com a nossa psique mexe com o nosso corpo. Então olha só, são dores que vieram para o corpo dessa minha paciente, né? E ela fez diversos exames clínicos. Esse chorinho, esse miado é da minha gata. Vocês sabem que eu tenho uma gata e que ela está presente em todas as minhas lives, porque ela fica circulando aqui pela casa e fica assim muito manhosa, né? Pantera, vem cá. Quem me acompanha, quem é meu seguidor, sabe que eu tenho uma gatinha linda que eu amo de paixão. É a Pantera e ela tá por aqui. Então vocês vão ouvir o miadinho dela, que é uma delícia. Bom, e o que acontece, né? Continuando aqui no relato dessa minha paciente. Quando ela não consegue lidar com isso, vem para o corpo. São dores que ela não consegue identificar clinicamente. Nenhum médico consegue identificar. Porque é uma dor que é da alma, da nossa psique. E ela já não sabia mais quem ela era nesse momento. Ficou apática, triste, angustiada. Começou a temer a aproximação das outras pessoas. Entrou num isolamento, numa depressão, como ela chama de lockdown dentro dela mesma. E a queixa que ela chega, né, que ela traz pra gente aqui na clínica, que as coisas perderam
o sentido. Ela deixou, né, de fazer sentido quando ela deixou de agradar o outro por medo de perdê-lo. As coisas deixaram de fazer sentido. Ela já estava perdida de si mesma. E aí essa perda de sentido da vida é muito perigoso. Porque quando a gente perde o sentido da vida, a gente perde a possibilidade de enxergar saídas do seu impasse. E isso é muito inviabilizador. Entendem o que eu estou querendo dizer? A pessoa perde totalmente o sentido de existir. E perder o sentido de existir é uma inviabilização total do seu ser enquanto ser humano. E aí ela vem para mim procurando o caminho de volta. Ela quer saber como que ela pode fazer para voltar a ser quem ela era, para resgatar o seu eu, para se encontrar dentro do que ela imaginou como ela poderia ser, como ela gostaria de ser. Então, olha só, esse grande sinal desse medo de se perder, né, é essa crença de não ser boa o bastante. E aí a gente acaba afogada na nossa própria insuficiência. E aí o que a gente aqui como psicoterapeuta vai fazer? A gente vai fazer então esse resgate desse eu perdido. A gente vai tentar elaborar junto com ela quem ela é, quem ela foi, quais são os seus sonhos que foram deixados de lado em detrimento de outro alguém, de ser alguém, de usar uma máscara, né, de viver uma vida para o outro, né, de ter um espelho voltado para o outro e não ter um espelho voltado para si mesma. Aí ela se perde. Quando ela tem um espelho voltado para outra pessoa, ela já não se vê mais no espelho, porque o espelho ele está voltado para outra pessoa. Ela não consegue se enxergar. Então o que a gente precisa fazer é virar o espelho para ela mesma, para que ela se enxergue no espelho e conheça e reconheça em si a sua potência, reconheça seus sonhos, seus valores, o que ela busca, o que ela gostaria, né? O que ela pretende, né, na vida, quais são os seus projetos que ela elaborou um dia e que por algum motivo foram, né, deixados de lado, foram cerceados, roubados, esquecidos por ela e às vezes por um relacionamento, né, que ela está atravessando. Então o trabalho do psicoterapeuta é exatamente esse, é organizar, né, todos esses impasses na mente dos nossos pacientes para que eles consigam então dar um novo sentido para a sua vida e elaborar isso melhor para que consigam fazer escolhas para a vida, escolhas mais acertadas, mais assertivas, escolher de modo mais autêntico, de modo mais autônomo, para que eles sigam a sua vida então, né, de maneira mais arejada, mais fresca, mais liberta. Então eu sempre falo que eu acredito muito nessa psicologia que liberta, na psicologia que liberta, que traz o ser humano para esse lugar de autonomia mesmo. Autonomia é a palavra, né? De autenticidade, de autonomia, de estar livre para fazer as suas escolhas, para estar livre para ser quem ele deseja ser, né? E não quem o outro espera que eu seja. E aí essas escolhas, elas são... quando eu chego nesse lugar, quando eu consigo então elaborar as minhas questões, quando eu consigo perceber quem sou eu na minha história, eu consigo me conectar, me reconectar comigo mesmo. Eu reconheço a minha história, eu percebo o quanto a minha história me atravessa e o que eu preciso fazer para ser um sujeito melhor.